paz de Deus, Deus seja louvado. A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmãs, a paz de Deus, querido ouvinte. Como os irmãos estão? Como o querido ouvinte está? Louvado seja Deus. Eis aqui a irmã Tânia, a pedido do nosso Senhor, do nosso Deus. Filha, entrega a minha palavra. Está na hora de eu usar a tua vida como instrumento para instruir o meu povo, para instruir aquele que está perdido, para instruir aquele que está por um aperto, por um vexame. A minha palavra, ela tira, filha, do vexame. A minha palavra tira do aperto. A palavra de Deus, irmãos e querido ouvinte, ela nos tira daquilo que é ruim e nos coloca no lugar seguro, num lugar bom, num lugar onde Deus cuida de nós. Como eu disse nos outros cultos anteriores, o Senhor, Ele nos coloca num aprisco, Ele nos coloca num lugar seguro e cuida de nós. Que nós hoje venhamos querer o aprisco do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que você, irmão, que está afastado, que está às vezes cansado, afadigado com a luta, com a prova, com a decepção. Você também, ouvinte, que às vezes está não sabendo o que fazer, procurando um caminho. Jesus Cristo, Ele é o Mestre, Ele é o nosso guia. Confie em Deus, confie no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele e Ele te ajudará. E você terá uma vida com tranquilidade, com abundância. Amém? Então vamos lá, irmãos e irmãs, mais que rápido, louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração. O Senhor tem uma palavra para mim e para o irmão, porque o vaso aqui de barro, ele só é bom, ele só fica valioso, esse vaso de barro aqui, quando ele consegue ouvir do alto céu e vir a palavra, o tesouro, não é ouro. O tesouro, ele é maior do que o ouro. Sabia, irmãos? Sabia, querido ouvinte? O tesouro é maior do que o ouro. Então que o Senhor venha colocar em mim o ouro que vem do alto, o tesouro que vem do alto. Louvado seja Deus. Amém? Não olha para o vaso estava... Quem que orou? Quem que fez jejum? Quem se consagrou? Quem procurou fazer o que os outros cultos foi falado? Pode responder aí. Compartilhe o vídeo da irmã Tânia. Se inscreva no canal. Passe para alguém que você acha que a palavra de Deus ela vai ser ajudar as pessoas, a um amigo, a uma amiga. A irmã Tânia, ela não é uma youtuber. A irmã Tânia é uma serva de Deus, que traz a palavra de Deus. Louvado seja Deus, não passa debaixo do tripé. Até o cachorro ele fica agitado. Foi difícil, irmãos, para conseguir entrar. A luz da luminária do tripé não acendia. Foi difícil. O cachorro ele fica meio oriçado. Por quê? Porque as trevas, o poder do mal, não quer que as pessoas aprendam a verdade. Saibam que os seus olhos venham ser abertos. Eu coloquei um vídeo de um irmão, bem rápido, irmãos, vou ser breve, de um irmão em Cristo. Eu não conheço, mas pelas obras e por nós orarmos, o Senhor ele nos mostra quem é servo de Deus, quem não é, quem é o joio, quem é o trigo. E eu coloquei nas minhas redes sociais. E se você observar esse irmão, o testemunho do irmão, você vê que ele foi transformado pelo poder de Deus.
Ele mesmo falou no vídeo que não foi a religião, que não tinha pastores para pastoreá-lo, não. Foi ele e Deus ali, ó, ele buscando, lendo a Bíblia, lendo a palavra, buscando a Deus. E Deus foi se revelando para ele. Ele teve experiências dentro. Esse rapaz, que eu coloquei o testemunho nas minhas redes sociais, ele é um ex-presidiário, ex-drogado, né? Não sei se é assim que fala. Ele é um viciado químico, né? Ele era. E ele ouviu a palavra, já vinha de um lar cristão, mas não deu muito crédito ao evangelho. Aí, né, as decisões, os caminhos que ele tomou levou ele para dentro de uma penitenciária. E lá dentro da penitenciária, ele resolveu dar crédito ao evangelho de Jesus Cristo. E ali começou, sabe, aquela luta entre o espírito e a carne, entre o bem e o mal, e com recaídas, porque tem pessoas, né, tem homens, tem mulheres que nós recaímos. E ele foi pedindo a graça de Deus, e quando ele estava recaindo, vinha o Espírito Santo, né, porque o Espírito Santo nos lembra, ó, cuidei de você, falei para você que ia te fazer um outro homem, uma outra pessoa, te livrei, e você voltou para trás. E aquilo ficava na cabeça do irmão, sabe? Ele contando no testemunho. E teve uma hora que ele largou tudo mesmo e começou a servir a Deus. Só que aí ele não tinha ministério, ele foi ao ministério, mas o ministério ele via dentro do ministério, dentro de uma casa de oração. Ele via dentro de um templo, né? Que casa de oração tem que fazer o que está dentro do Evangelho segundo Jesus Cristo. Senão não é uma casa de oração. Desculpa, irmãos, não é uma casa de oração quem não proclama o verdadeiro Evangelho segundo Jesus Cristo. Não pode abrir um templo, abrir uma igreja para seu próprio benefício, para massagear o ego das pessoas, dos irmãos. Não. Se nós não falarmos o verdadeiro evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, nós iremos para o inferno, e as pessoas que nós estamos ensinando, o pregador que está lá, o pastor que está na igreja, não falar corretamente o que é o evangelho segundo Jesus Cristo, vai para o inferno. Tanto aquele pastor como as ovelhas que ali estão. Por isso que nós temos que ter comunhão com Deus. Por isso que nós temos que ler as Escrituras Sagradas. Temos que ler. Não podemos ficar só de ouvir. Esse irmão que eu acabei de falar, que eu pus o testemunho dele nas minhas redes sociais, ele ficou sem ministério, sem um pastor para pastoreá-lo. Mas ele não desviou, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a pedir a Deus misericórdia, ficar no quarto trancado. Ele falou que ficava trancado dentro do quarto, pedindo para Deus ter misericórdia dele, se revelar para ele. E o Senhor Jesus viu a sinceridade do coração dele. E hoje ele é um evangelista. Já pensou se ele voltasse para trás? Ninguém o ajudou, foi o próprio Deus. E ele ali, ó, em submissão, pedindo a misericórdia do Senhor Jesus. Que venhamos ser assim. Lermos as Escrituras. De repente, eu não sei quem é que vai assistir o vídeo nas minhas redes sociais, de repente você nem se identifica com o testemunho dele, mas o testemunho dele trouxe, e tem uns que vai se identificar, diz o Senhor aqui para mim, mas tem uns que não. Mas eu não coloquei aquele testemunho só para se identificar com o testemunho dele. Não coloquei aquele vídeo para só se identificar com o testemunho dele. O testemunho dele é muito importante, mas a caminhada que ele começou a ter com o Senhor Jesus, as experiências, o mundo espiritual se abriu para ele, ele começou a ter entendimento do mundo espiritual, da vida com Deus, da caminhada com o Senhor Jesus, e isso é muito importante naquele vídeo. Foi por isso que eu coloquei também. Pessoas vão se identificar com o testemunho dele, sim. Outras pessoas não, outros irmãos não. Mas todos nós podemos aprender naquele vídeo daquele irmão que eu postei,
A sabedoria espiritual que ele adquiriu com caminhar com Jesus, por decidir caminhar com Jesus, mesmo não tendo pastor perto dele, mesmo ele não tendo ministério. Irmãos, ele falou que ele ia no ministério, que ele ia numa igreja, e a palavra que o pastor lá, os irmãos pregavam, não era o que estava escrito na escritura, ou só falava partes. Não, a escritura ela tem que ser falada dentro de uma casa de oração de Gênesis a Apocalipse. Não é para massagear o ego, não é para chegar lá e cantar um louvor e todo mundo ser igual, ou só chorar ali o momento e depois vai todo mundo para sua casa igual. Não, isso não é evangelho. Isso é ser evangélico. Por isso que eu falo, eu sou serva de Deus, eu não sou evangélica. Evangelho segundo Jesus Cristo precisa de transformação. Nós se transformamos. Isso é Evangelho de Jesus Cristo. Se você começar a ouvir o Evangelho segundo Jesus Cristo e você perceber a transformação na sua vida, você está vivendo o Evangelho. Você não está sendo evangélico. Você não está fazendo parte de um sistema religioso. Nós temos que ser transformados com o poder de Deus. Com o Evangelho segundo Jesus Cristo, nós não podemos ser a mesma pessoa. Quando nós se deparamos com o Evangelho segundo Jesus Cristo, não podemos ser iguais. Porque senão não é Evangelho. É qualquer coisa, mas não é Evangelho. Para crer, para ter o Evangelho segundo Jesus Cristo na nossa vida, tem que haver transformação. De dentro para fora, irmãos. Que você tenha a decisão de ser transformado, de querer tomar a decisão de ser transformado pelo Evangelho segundo Jesus Cristo. Este é o intuito deste canal. Esse é o intuito por isso que eu entrei nessa plataforma do YouTube. Não foi para mim aparecer, não foi para mim virar uma youtuber, não. Aqui quem tem que parecer é o Senhor Jesus, é a sua palavra. A irmã Tânia é pequenininha, é vaso de barro. Na mão de quem? Daquele que é o oleiro, que amassa o vaso. Não está sendo amassado aí? Eita Jesus! Que amassa o vaso, que transforma o vaso, que alinha o vaso. É esse que eu vim trazer aqui. Não é a irmã Tânia é pó. É um vaso reconstruído por Deus, pelo Senhor, todos os dias. E o que ele coloca dentro do vaso, que é a palavra dele, é isso que eu vim entregar aqui. Não olha para a irmã Tânia, não, que a irmã Tânia não tem nada. Mas a palavra que o Senhor Jesus pede para me entregar, essa você presta bem atenção, que vai ter transformação na sua vida, vai te levar à salvação eterna, que é o maior intuito do Evangelho segundo Jesus Cristo. As demais coisas, irmãos, vem na sequência, fique em paz. Amém? Então vamos começar, irmãos? Vamos começar fazendo uma oração. E já vou cantar um hino, um louvor hoje, que eu ia cantar no outro hino que eu fiz de madrugada, né? Que eu entreguei de madrugada e não deu para louvar. Então nós vamos louvar agora, vamos fazer um culto bem rapidinho, né? Dentro do que o Espírito Santo vai ministrando, vai dirigindo, porque tudo aqui é feito por Ele, para Ele. Para Ele são feitas e sujeitas todas as coisas. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Quem? O Senhor Jesus. Aquele que morreu por mim e por você na cruz. Para nos trazer a vida eterna, ter a liberdade de servi-lo, de adorá-lo, de ser livre do pecado, do erro. É esse que eu vim trazer aqui. Foi ele que me pediu para entrar aqui e entregar a palavra. Se não fosse por ele, nada disso aqui estaria acontecendo. Não tinha uma palavra, não tinha uma irmã entregando a palavra, não tinha a verdade, porque Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é o espírito da verdade. Tudo que sai da boca da irmã Tânia é verdade, porque o que a irmã Tânia está falando não vem da irmã Tânia, e sim do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos orar. Vou colocar meu véu. Louvado seja Deus.
Vamos colocar o véu para as irmãs, né? A irmã Tânia não gosta de véu, não. Fique em paz, irmã. Fique em paz, tá bom? Ouça a palavra, ore. Então, como eu estava falando, né? Que a gente vai falando, jejuou, orou, buscou a Deus, não? Então as coisas vão se apertando, né? Quando você ora, quando você jejua, quando você busca Deus, as coisas podem até apertar, mas você tem direção. E agora quando as coisas apertam e você não tem direção, você não tem o socorro, você não tem o consolo, você, né? E as coisas vão piorando cada vez mais, porque a palavra já nos fala, né? Já nos orienta que um abismo puxa outro abismo. Pois é. Um abismo puxa outro abismo. A palavra de Deus também nos fala assim: se você se santificar, se santifique cada vez mais. Se você se sujar, se suje cada vez mais. Não fica morno. Que você venha querer, meu irmão, querido ouvinte, a irmã Tânia, cada vez se santificar mais, cada vez se limpar mais com a palavra, com a decisão de aprender, ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Amém? Então, quem jejuou, parabéns. Quem orou, quem meditou na palavra, quem viu os outros cultos que a irmã Tânia postou, que o Senhor, né, fez com que eu entregasse, quem compartilhou, quem se inscreveu, compartilhe a palavra de Deus. Ela vale tesouro, que é mais que o ouro. Se inscreva para outras pessoas, para a plataforma do YouTube reconhecer que esse conteúdo, que este culto a Deus é importante, é bom e passe para frente. Porque vai chegar às pessoas. Essa palavra, ela tem direção, ela tem endereço. Então, uns têm que ajudar os outros. Você recebe a palavra, passa para outro, aquele que recebeu passa para outro, e a palavra de Deus ela vai se estendendo. Amém? Pense nisso. Então vamos fazer uma oração. O jejum. O jejum só pode ser feito para quem está preparado para fazer um jejum. Irmã Tânia, eu tomo remédio, não pode fazer jejum. Irmã Tânia, eu não consigo ficar 12 horas sem comer, não faça. Peça a Deus caminho, Deus vai te orientando. Agora quem pode, faça. 12 horas, 24 horas. Para que é o jejum, irmãos? Querido ouvinte, para você ouvir a voz de Deus. E para você se desprender da carne, sim. A carne, ela dá uma baqueada. Você já fica mais no espírito, você já fica mais manso, já presta mais atenção nas coisas de Deus. Deus já começa a se aproximar de você. Você lê a palavra fala contigo, porque quando você jejua, a tua carne fica fraca, o teu espírito, você lendo a palavra, né? O que vai acontecer? O Senhor vai começar a falar para ti o que Ele espera de você, o caminho que Ele quer te dar, as coisas ruins que Ele quer tirar da sua vida e colocar o que é bom, o que é do alto. Amém? Então o jejum é para quem pode, para quem quer, é importante, quem pode é importante. Tá começando a caminhada com o Senhor Jesus, vá numa casa de oração, escute os vídeos da irmã Tânia, faça um jejum e o Senhor Ele vai te direcionar. Direcionar, sempre. Jesus é o mestre. Aquele que procura Ele com o coração contrito, humilhado, quebrantado, Ele não despeja vazio, Ele enche, Ele dá direção, Ele dá caminho, Ele dá sustento físico, espiritual, social, emocional, todas as áreas. Amém? Então vamos fazer uma oração bem rapidinho e vamos começar o culto. Louvado seja Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Senhor, para lhe pedir perdão dos meus pecados cometidos na Sua presença, Pai, a multidão de pecados. Por agradecer, Senhor, por perdoar os meus pecados, Pai. Porque Tu és um Deus de misericórdias e de justiça.
Agradeço também, Senhor, por me chamar por essa graça, que és tu, Senhor Jesus, a pedra de esquina que os edificadores a rejeitaram. E sobre essa pedra, Senhor, tu edificou a tua igreja. Faço parte, Senhor, da tua igreja, do teu povo. E te agradecer também, Senhor, porque o Senhor me prometeu a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim. Louvado seja Deus. Senhor, por misericórdia, Pai, por caridade, nos ouça, Senhor, dos altos céus. Não, Pai, não levanta do seu trono de glória, não. Só inclina os ouvidos e os olhos para baixo, porque nós estamos embaixo, Senhor, e o Senhor está em cima, está no alto, ao terceiro céu. Louvado seja Deus. Ouve, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor. Pai, em nome de Jesus, vá diante dessas pessoas, Senhor, que ouvi este culto, Pai, que eu abri, Senhor, em teu nome, Senhor Jesus, teu filho amado, Pai. Vá ao endereço certo, Senhor, às almas certas, em nome de Jesus, Pai. Trazendo, Pai, o entendimento da palavra, os ajudando, Senhor, a ter libertação, a decidir, Senhor, por te seguir, a querer a sua salvação, que é só o Senhor que salva. É só o Senhor, Pai, que traz vida eterna. Glória a Deus, aleluias, Pai. Vai diante de cada um, Senhor, e fala aos corações. Sou um instrumento vivo, Senhor, em suas mãos. Que eu venha desaparecer, Senhor, e o Senhor venha crescer nesta hora, em nome de Jesus. E todo aquele que bate a sua porta, Senhor, a porta se abre. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura em ti, Pai, encontra. Tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu. Em nome de Jesus, eu lhe suplico, Senhor, que haja obra de milagres, de salvação, de libertação, Pai, em nome de Jesus, de purificação. Obras sobrenaturais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Faça maravilhas, Senhor, no meio do seu povo. Tire os cativos, Pai, das garras do nosso adversário, do adversário de nossas almas, Pai. Tudo para a honra e glória do seu nome, Senhor, e que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então vamos, irmãos, cantar o hino. O hino é 433 do Inário Novo, né? Do Inário 5. Porque se você for no Inário 4, 433 é Cidadão dos Céus, né? Mas vamos pro Inário Novo, que é 433, que é o nome do hino é nada mais propício, né, irmão? Na Santa Escola. Estamos aqui para aprender com o Senhor Jesus, que é o Mestre. O Senhor me entrega a palavra, irmãos, para me entregar, mas primeiro passa pela irmã Tânia. A irmã Tânia é a primeira a receber a palavra. E eu a pratico. Eu tenho que praticá-la ser assim, de forma irrepreensível, porque eu entrego a palavra. O Senhor me escolheu, esse vaso de barro aqui, para entregar a palavra. É uma responsabilidade muito grande. Eu fico muito admirada por entregar um tesouro, ser escolhida para entregar um tesouro. Então nós temos que aprender na Santa Escola, com o Mestre, com o Senhor Jesus, com o nosso guia. Amém? Então vamos lá. Glórias a Deus. Pode glorificar, viu, irmão? Pode glorificar para o Senhor vir até nós. Quando nós glorificamos o Senhor, Ele vem até nós. A glória, a presença. Olha lá, glória a Deus. Louvado é teu nome, Pai. Puxe para ti a presença de Deus, a glória de Deus. Como falamos no outro culto anterior, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Que venhamos tomar a decisão de aprender na Santa Escola. Amém? Então vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Ai, meu Deus do céu. É outro hino, irmãos. Aí a gente faz assim, a gente fecha, a gente volta. 433, agora vai começar. Não é esse. A gente fecha de novo. Isso porque eu deixei tudo preparado, né, Jesus? Louvado é teu nome, Pai. Vai glorificando, irmão.
É aqui. Estamos, ó meninos, na escola do Senhor. Cantemos santos hinos a Deus, o Criador. Na santa escola do Mestre eterno, a bênção perno. Glória a Deus. Jesus, o nosso mestre, ensina com amor a eterna lei celeste que leva ao Criador. Na santa escola, o mestre amado é adorado. Santo Evangelho, viemos aprender de Cristo o conselho, queremos atender. Na santa escola, o mestre ensina a sã doutrina. Ó jovens e meninos, devemos conservar os divinos ensinos e neles caminhar. Na santa escola, ao mestre amemos e o servimos. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado é teu nome, Pai. Vamos ler a última estrofe, né, irmãos? Como eu sempre faço. Do hino 433, né? Glória a Deus. A última estrofe, ó. Ó jovens e meninos, devemos conservar os divinais ensinos e nele caminhar. Na santa escola, ao mestre ouvimos e o servimos. Amém? Nós temos que ouvir e servir. Amém? Então vamos para a palavra, meus irmãos, mais do que rápido, né? Porque eu já falei um pouquinho e ficou 28, já está 28 minutos, né? A gente precisa falar o que o Espírito Santo fala, a gente precisa ensinar, a gente precisa explicar, mas a gente tem que ter a noção, né? Que a gente tem um tempo e, né, a vida da gente hoje é muito corrida e nem sempre o amado irmão, o querido ouvinte tem um tempo, né, livre, né? Então vamos fazer aqui, como o Espírito Santo manda, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Vamos lá, irmãos, vamos, querido ouvinte, vamos acompanhar, né? E vou ler a palavra e os irmãos acompanham aí, na Bíblia, na Escritura Sagrada. Livro de 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler o 2 e o 3, tá bom? É um ensinamento para mim e para os irmãos. Para quem é casado, irmãos, quem traz a palavra é o Senhor. Ele que sabe o que é necessário. Tanto é uma palavra para casados e para solteiros. É uma palavra direcionada do trono da graça. Amém? Então vamos lá, ó. 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim, ó. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Murmurações, para quem não sabe, é quando a gente reclama. Deixa tudo para trás. Desejai afetuosamente, né, como meninos novamente nascidos, como se tivesse nascido de novo. É bem isso mesmo. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, é tudo novo, irmãos. A gente vai aprender tudo novo.
É como se tudo que a gente viveu, muitas das coisas a gente vai deixar para trás, né? Os nossos atos, os nossos pensamentos, nosso jeito de ser, né? Nosso jeito de andar, de caminhar. Lógico, as coisas boas, irmãos, vocês vão trazer, entendeu? Para deixar no coração. Diga aquilo que é ruim, né? E desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O leite racional, não falsificado, ó lá, para que por ele vá descrescendo, entendeu? E que, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viúva, a pedra viva, irmãos, peraí, ó. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Lembra que eu falei no outro culto da pedra de esquina, que os edificadores a rejeitaram? Ela é rejeitada para o homem, está dizendo aqui, mas para com Deus é eleita e preciosa. Amém? Versículo 5, ó. Vós também, como pedras vivas, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Que sejamos espirituais, irmãos, não carnais. Não enxergamos mais a nossa vida, sabe, com os olhos da carne. Tudo que nós vemos, tudo que nós pensamos, olhamos com os olhos de Deus, com os olhos espirituais. Amém? Diz aqui, né, Pedro, né? Discípulo do Senhor Jesus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, é preciosa. A quem nela crer não será confundido. Tudo que é oculto, irmãos, não adianta você querer esconder. O Espírito Santo de Deus, aonde entra a luz, as trevas têm que sair. Ela é explícita, ela é mostrada. Não adianta querer. Já disse isso em todos os cultos, né? Mas vou dizer novamente, porque o Senhor está falando aqui pela palavra. Não adianta querer esconder, sabe? Escuridão na luz. Não. As trevas aparecem e tem que sair. Ela não só aparece, ela aparece, ela é revelada para ser saída, para sair. Amém? Então aqui, ó. E você não será confundido. Entendeu? Nada. A tua vida vai sair todas as trevas, vai entrar a luz, e tudo que tiver ao teu redor, tudo que você caminhar daqui pra frente, quando você aceita o Senhor Jesus, você caminha na luz, tudo que for trevas, tudo que for prejudicial a você, você não vai ser confundido, porque Deus vai te mostrar. Deus vai caminhar contigo. O Senhor Jesus é a terceira pessoa, já disse, né, irmão? A segunda pessoa. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa, literalmente. É fiel. Ela anda contigo lado a lado. O Senhor Jesus anda contigo lado a lado. Sabe? Junto mesmo, caminhando junto ali. E Ele te mostra tudo. Irmãos, quantas as vezes o Senhor não mostrou pra mim o que tinha dentro do coração da pessoa em relação à minha vida? E se mostrava uma pessoa boa. O Senhor falava assim, filha, tá vendo certa pessoa? Essa pessoa é assim, assim, assado. O Senhor me avisava no ambiente de trabalho, no lugar que eu ia chegar, eu ia num banco. O Senhor já me falava, ó, a pessoa vai agir assim, assim, assim com você. Você age assim, 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 pra você obter vitória. Sério, irmãos. Cada lugar que eu saía, só que eu orava antes. Eu perguntava a Deus pra me dar caminho. E o Senhor mostrava o coração da pessoa. O Senhor falava assim, ó, hoje vai ter uma pessoa boa lá, preparei pra você essa pessoa. Pra te atender lá, pra te ajudar. E era exatamente como o Espírito Santo me falava. Eu chegava em tal lugar, aquela pessoa me ajudava. Por quê? Porque Deus foi na frente. Põe o Senhor na sua frente. Amém? Vamos continuar lendo, irmãos. Glórias a Deus, ó. Você não será confundido se você aceitar o Senhor Jesus. Ele vai te guiar, Ele vai te trilhar todos os dias da sua vida.
Ele não vai deixar nenhuma pedra de tropeço entrar na sua vida. E que você também não vai ser mais uma pedra de tropeço. Amém? Então vamos lá, ó. Versículo 7 de 1 Pedro. De 1 Pedro, capítulo 2, né? Versículo 7, ó. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço, é rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita. Ai, que lindo esse versículo, gente, é o 9, ó, de 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erreis, povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você entendeu? Se você rejeitar essa pedra de esquina, que é o Senhor Jesus, né, que é a sua palavra, você vai ser uma pedra de tropeço, vai ser rocha para escândalo. Entendeu? Vai tropeçar na palavra, sendo desobediente. Tem que dar ouvidos à palavra, entender a palavra, buscar a palavra, ouvir a palavra, aprender a palavra, praticar a palavra, para aquilo que nós fomos destinados, o nosso chamado. Irmã, eu não sei ainda o meu chamado. Começa devagarinho. Lembra que eu falei no outro culto? Devagarinho. Mas já aprendendo aqui, que já tem bastante ensinamento aqui, né, irmãos? O que é pecado, o que não é pecado, o que pode, o que não pode, né? O joio, o trigo já tem. É só ver os outros cultos aí e ir na casa de oração e botar seu joelho no chão e ler a palavra. Você vai aprender rapidinho, mas aos poucos, entendeu? Orando, como eu disse, ora 10 minutos, 5 minutos, meia hora, vai aumentando. Faz um jejum, ouve Deus, entendeu? Para que fomos destinados, nós temos que ir para onde nós fomos destinados, ao nosso chamado. Nós somos destinados para ir para o céu, não para o inferno. A nossa alma geme, irmão. Aqueles que estão lá no mundo, a alma geme, a alma chora. E às vezes a pessoa nem sabe porque está sentindo aquela angústia, aquele negócio ruim, sabe? É a alma gemendo. O que é quem? O Senhor Jesus. Nós somos feitos semelhanças de Deus. Nós somos feitos para ir para o céu, não é para ir para o inferno. É só Satanás. Por isso que ele quer acabar com nós, porque ele não tem jeito, Satanás não tem jeito, não tem mais como voltar atrás do que ele fez. Ele foi destituído mesmo da glória. Ele foi expulso do paraíso, das mansões celestiais do céu. Para ele não tem jeito, então ele quer levar a maior parte de pessoas junto com ele. Só que nós fomos destinados a ir para o céu, a ter a salvação eterna com Deus. Por isso que às vezes a gente sente uma angústia, tal, um negócio ruim, porque é a tua alma, é o teu espírito pedindo por Deus. Entendeu? Então nós temos que ir para onde nós somos destinados, para o céu. Amém? Aí vamos ler aqui, ó. Ainda no capítulo 2, versículo 11. Ó, o subtítulo, ó. A boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades, ó. Versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstinais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer o rei como superior, que aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como
como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai com fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Os deveres dos servos cristãos, ó. Então, aqui primeiro falou, né, a boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. Então, assim, nós que somos servos de Deus, que conhecemos a palavra, a gente tem que ter uma boa conduta diante das pessoas que não conhecem a Deus. É isso aqui que o Senhor está falando. Entendeu? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Quem é os gentios? Que não conheciam Jesus. Entendeu? Então é isso que está falando aqui. Agora vamos para o 18. Ó, os deveres dos servos cristãos. Continua falando, né? Vós, servos, sujeitai-vos com temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Difícil, irmãos, mas tem que fazer. Tá dizendo aqui, não é para você fazer o bem, você que é cristão, né? Só para aquele que é bom. Isso é fácil. Você tem que fazer o bem para aquele que é mal. Não se prejudicar, não é isso. Ai, a irmã Tânia falou, não. Mas você, se você puder falar uma palavra, né? Ou se alguém falar, se for uma pessoa, né, meio assim, falar alguma coisa pra você que você não gosta, abençoa a pessoa, entendeu? Não discute, não... Entendeu? Não dá continuidade pro mal. Porque aquela pessoa, ela tá sendo usada, ela é fraca, e ela deixa a mente dela ser usada pelo mal, né? Porque aquele que faz o mal, ele é levado pelas obras das trevas. Não é por Deus. Porque Deus está falando aqui, ó, faça o bem, não só para aquele que faz bem, por mal também. Então, quer dizer, qualquer ocasião, o servo de Deus, ele tem que fazer o bem. Quer dizer, aquele que fazer o mal não provém de Deus, porque Deus está falando aqui. Deus está dando a direção, ele está dando o conselho, que é para fazer o bem, independente. Entendeu? Então, aquele que faz o mal, ele não está sendo guiado por Deus. E se não está sendo guiado por Deus, está sendo guiado por quem? Então, você tem que orar pelaquela pessoa. E se ali no furor ali, meu, abençoe, sabe? Tenta explicar se você vê que a pessoa não consegue, não dá crédito ao que você está falando. Ó, que Deus te abençoe, eu não vou discutir com você, não vou. Entendeu? É difícil, irmãos, é difícil. Mas temos que tentar, tá? Louvado seja Deus. Peça a graça de Deus. Por isso que a gente tem que ter a presença de Deus. A presença de Deus nos ajuda. Entendeu? A presença de Deus nos fortalece de uma maneira, irmãos, que a gente faz coisas assim que, ó, é louvável. Aí, ó, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por você agradar a Deus, às vezes você tem a consciência que você vai ter que, né, ficar quieto, passar como errado, ser injustiçado. Por quê? Pelo amor de Deus, porque Deus pede isso pra nós. Só que aí, quando foi falado aqui antes, nos versículos anteriores, quando você vai à casa de oração, ou você na sua casa mesmo, você é visitado por Deus. E aquilo lá é tirado de dentro de você, aquela injustiça que você passou, e você é renovado sentindo a presença de Deus. Foi falado aqui nos versículos anteriores. Amém? Ó, isso aqui é tudo conselho, irmãos. Tudo conselho pro servo de Deus, pro homem que quer servir a Deus, pro homem que quer ter uma vida melhor, de mansidão. Entendeu? Então é isso, ó. Padecendo injustamente. Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Entendeu? Então, em qualquer situação, tenta ficar, entendeu? Na bênção, na tranquilidade. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Nós fomos chamados por isso, para isso. E Deus, ele padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. O qual, quanto injuriaram, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glórias a Deus, ó, porque erreis como
erreis como ovelhas desgarradas. Mas agora tendes voltado o pastor e o bispo da vossa alma, entendeu? Quando a gente está, né, sem uma direção de Deus, sem a presença de Deus, sem buscar Deus, a gente fica fazendo qualquer coisa. Mas a partir do momento que você começa a buscar Deus, o Senhor está explicando, está ensinando, então vamos fazer certo. Por quê? Tendes voltado ao pastor e o bispo da vossa alma. O Senhor é o bispo da nossa alma. Amém? Vamos ler o 3 aqui, ó. Ele é bem curtinho, vamos ler bem rapidinho, ó. Isso aqui é forte, tá? Isso aqui é forte, você pede graça pra Deus. Mas tu pede graça pra Deus mesmo. Isso aqui é mais pras irmãs? Louvado seja Deus pelas mulheres casadas e que não são casadas. Tá bom? Mas isso aqui você precisa de muita graça pra Deus. Muita graça. Amém? Então vamos ler aqui, ó. Capítulo 3 de 1 Pedro, ó. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Aí pros homens também. Pros varão que são casados e que são solteiros, que um dia vão casar. Então já tem que ler bastante 1 Pedro capítulo 3, ó. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos, falei que ia ser forte, ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta, em temor, a gente até gagueja, o efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na postura das vestes, né? Tá falando aqui da vaidade, né? Tudo com modéstia, né? Que é o equilíbrio, entendeu? E as irmãs aqui, que tem que ser... Quando diz aqui a palavra, irmãos, eu já vou falar logo, assim. Quando diz aqui a palavra que tem que ser a mulher sede sujeita ao seu próprio marido, ao seu vosso marido, ao seu vosso próprio marido, esse aqui tá falando, essa palavra aqui, ao homem que serve a Deus. Porque o homem que serve a Deus, ele tá submisso à palavra de Deus. Entendeu? Então, o homem que serve a Deus e está submisso à palavra de Deus, ele não vai usar desse versículo aqui para se beneficiar. Porque tem homens que usam desse versículo para se beneficiar. Para se para flagelizar a mulher e ele se beneficiar. Ah, você é minha esposa, a Bíblia fala que você tem que ser submisso a mim. Não. Não é assim. Não é para você se beneficiar. A mulher, ela tem que ser submissa ao seu esposo quando aquele esposo a ama como ele ama a Deus. Aí você se submete. Agora, se um homem falar para você algo que é contra a palavra de Deus, você não tem que ir. Por isso que é bom escolher com quem casa. Por isso que é bom escolher. Porque você casar com um homem que não conhece a Deus e você serve a Deus, e de repente depois ele te falar algo, você vai ter problemas. Problemas, né? Então, aqui esse versículo ele cabe a mulher ser submissa ao marido, aquele marido que serve a Deus, que conhece os mandamentos, que não vai usar esse versículo para auto se beneficiar e subestimar a mulher. Bem claro, né? Então, foi bem explicado. E as mulheres, né, com as vestes em equilíbrio e tal, né, tanto em acessórios e tal. Sempre, né, com equilíbrio. Sempre, meu irmão. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é por equilíbrio em todas as áreas das nossas vidas, tá? Mas o homem, ó, versículo 4. Mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso, ó lá, tá vendo? O homem, ele tem que ser manso, né? E quieto, que é precioso diante de Deus. Isso é precioso aos olhos de Deus. Você ser manso, né? Ser mais reservado, entendeu? Né? Isso aqui quem tá falando, irmãos, é a palavra, tá bom? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, que fala do homem, e os versículos anteriores falam da mulher, tá bom? Do capítulo 3. Aí, ó, o versículo 5, ó, capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4 que eu li, né? Agora eu vou ler o versículo 5, ó. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara, né, obedecia a Abraão. Isso aqui tá falando lá de Gênesis, né, do primeiro livro.
é uma mulher de Deus, é uma mulher, né? Lá do Antigo Testamento, no primeiro livro de Gênesis, tá bom? Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, olha, chamava da qual vós sois filhos, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. É forte, né, irmãos? Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, entendeu? Quando você não cuida bem da sua mulher, isso aqui é para os casados, né? Você vai orar, Deus não vai te ouvir. Tá falando aqui, para suas orações não serem impedidas. Temos que fazer, né? Aprender a palavra de Deus, ouvir, aprender e praticar. Amém? Aí vamos continuar, ó. Capítulo 3 ainda, versículo 8, ó o subtítulo. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Tá bom? Ó? E finalmente, sede todos o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos. Aí isso aqui tá falando para todos, entendeu? Para você, né? Entre os irmãos, né? E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, né? Sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Para quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem, né? Mas também, se padecerdes por o amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Entendeu? Quando você for ensinar a palavra, né, que é a esperança, né, que é o Senhor Jesus, tem que ter jeito, entendeu? Não pode ser assim de qualquer jeito. Tá dizendo aqui, tá bom? Tende uma boa consciência, para que naquilo em que falar mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, né? Do que fazer o mal. Mesmo que falem mal de você, que façam mal de você, continua fazendo o bem. Tá dizendo aqui, na palavra. Entendeu? Porque Deus é justo, irmão. Ó, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores, né? Lá até no madeiro. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, né, almas se salvaram pela água. Você lembra? Lá que está em Gênesis, no primeiro livro das Escrituras Sagradas. Noé foi muitos anos, né, fazendo a arca. E ele sozinho. Aí só entrou ele e a família dele, né, a nora, o genro lá, e um casal de cada animal, né? E nesse tempo que ele fez a arca, que foi muitos anos mesmo, o pessoal fala assim, nossa, esse daí é louco, né? Doidão. E ele falando, meu, vai chover, vai ter um dilúvio, vai acabar com tudo. E todo mundo, ha, 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 loucão, doidão esse Noé. O que aconteceu? Demorou, mas chegou esse dia. O que aconteceu? Só eles salvaram, ninguém mais. Então, mesmo que falem da gente, que fala do crente, que fala isso, quer aceitar Jesus? Não, então, ó, fica aí com o juízo, né? Porque a gente não pode
Entendeu? Então você tem olhos sabe, compadecendo daquele que não conhece a palavra, porque ele não sabe. Aqui agora tá sabendo, né? Mas tem muita gente que não sabe. Ele fala, compartilha, passa, para as pessoas saberem. Ó, tô falando isso aqui de salvação, de como ser salvos. Da consciência da salvação. Entendeu? Então é isso, ó. Ó, porque também Cristo padeceu, né, uma vez pelos pecados, né? Pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, né? Quando longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, né? E Deus foi longânimo, ele ficava lá do céu, só vendo, só. Enquanto se preparava para a arca, qual poucas, né, isso é 8, almas se salvaram pela água. Que também como uma verdadeira figura, agora vos salvo, né, batismo, não de despojamento, de imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeito aos anjos e às autoridades e às potências. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Uma hora, irmãos. Ainda tem uma palavrinha para mim falar aqui. Amém, irmãos? Entenderam, então? Aí, se quiser depois dar uma lida novamente, primeiro cartas de Pedro, né? Primeira, irmãos. Epístola, né? Carta de Pedro, capítulo 2 e 3, né? Louvado seja Deus. Ensinamentos aqui, viu, irmãos? Por enquanto não tem revelação. A própria revelação é a palavra. Obedece a palavra que já acontece um monte de coisa boa. É glória a Deus. Amém? Então vamos continuar aqui, ó. Glórias a Deus. Pai, Miqueias 6. Glórias a Deus. Bem rapidinho, tá, irmãos? Eu acho que o Senhor já me deu essa palavra, né? Mas ele tá mandando repetir. Então vamos repetir? Miqueias 6, 8, ó. Ai, pai, não tira a luzinha. 6, 8, ó. E o Senhor declarou, né, ao homem, que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques justiça, ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Pratique a justiça. Isso, irmãos, é o que Deus quer do homem. E quando você pratica a justiça, você faz lá 1 Pedro 1 e 2. Quando você ama a beneficência, você faz lá Pedro capítulo 2 e 3. 1 e 2 não, né? 2 e 3. E ande humildemente com o teu Deus. Quando você anda humildemente com o teu Deus, você obedece 1 Pedro 2 e 3. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui, ó. Depois nós vamos, irmãos, para Isaías 11. Isaías, irmãos. Isaías 11. Glória a Deus. Isaías 11, ó. Vou ler aqui, ó. O reino do Messias é pacífico e próspero. Olha o que você vai ser. Olha o que vai te trazer uma paz, uma pacificação e ser próspero, ó. Você fazendo tudo aquilo que a gente falou até agora, mas aqui, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O que é um... Sabe, quando você começa a praticar a palavra de Deus, vai brotar um rebento do tronco de Jessé. Jessé, né, a linhagem lá de Davi, né, do rei Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Você vai ter frutos. E as suas raízes, elas vão ser fortes. Na rocha, né, na pedra de esquina. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vai pousar sobre você, se você tomar essa decisão, essas atitudes aqui que a palavra diz. O Espírito do Senhor, o Senhor vai estar contigo. E o Espírito de sabedoria, você vai ter sabedoria. A partir do momento que você começa a obedecer a palavra, você já é sábio. De inteligência. Se você se acha inteligente, você tem inteligência espiritual, com a palavra de Deus, você vai ser muito mais inteligente, você vai ser muito mais feliz.
você vai ser muito mais, vai ser louvável a sua vida. As pessoas vão olhar para você, você vai ser louvável, vai ser louvado. Quantas pessoas eu vejo pregando e falo, meu, eu louvo a Deus pela sua vida. Por quê? Porque a pessoa é irrepreensível. Ela quer obedecer a palavra, você consegue, você olha para ela, você vê esse irmãozinho, irmãos, que eu coloquei o testemunho, querido ouvinte. Você vê no jeito dele falar, que ele quer, mesmo com as lutas que ele tem, com os perrengues lá, ele está servindo a Deus. Ele está fazendo a obra nas ruas, que ninguém quer. Louvado seja Deus, entendeu? O espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho, né? Você vai saber dar conselhos, de fortaleza, o espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Você vai temer ao Senhor e deleitará-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Entendeu? Você não vai julgar ninguém segundo os seus olhos, nem do que você ouviu. Tudo é por Deus, entendeu, irmãos? Ai, irmãos, eu que esse véu. Eita, glória. Entendeu, irmãos? Então é isso. Vamos falando aqui, ó. Vamos para Neemias 6. Tá bom, irmãos? Vai entendendo a palavra. Ó, livro de Neemias, depois de Esdras, ó. Capítulo 6. Esdras, Neemias 6. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar a Neemias. Irmãos, quando você começa a querer fazer o que é bom para Deus, quando você começa a buscar a Deus, os inimigos, o adversário, né, vai colocar pessoas na sua vida para dizer que isso, tudo que você tá fazendo é tudo bobeira. Não faz isso não, isso é bobeira, isso é... Entendeu? Isso é bobeira, isso é... Tá doidão? Vai querer te parar. Então presta atenção, por isso que é bom o jejum. Presta atenção do seu redor. Quando você tomar uma decisão de acertar, que é a coisa mais certa que você faz na sua vida é quando você aceita o Senhor Jesus. Você acertou assim um bolão, entendeu? Mais do que ganhar na Mega Sena. Então, a partir do momento que você tomar essa decisão, você vai se decidir também que quando vir alguma coisa contra aquilo que você decidiu, você vai, com mansidão, você vai brecar, você vai segurar. E isso, por isso que você precisa orar, que você precisa ler a Bíblia. O novo convertido, né? Isso aqui é pro querido ouvinte. O novo convertido, ele tem que... Você viu esse irmãozinho falando que buscava Deus, ficava no quarto e lia a Bíblia, não sei o que, comia as escrituras. Todos nós temos que fazer isso, mas o novo convertido... Vá à casa de oração, né, no ministério sério. O ministério onde eu estou é muito sério, tá bom? Eu recomendo. E busque a Deus. E quando você tomar essa decisão, você não vai permitir que as pessoas façam que com você volte atrás do que você decidiu. Por quê? Porque você decidiu. Você não tem que ouvir as más vozes, ou seja, que é o inimigo, tá bom? Porque o inimigo, ó, o que ele fazia? Ele intentava fazer o mal. Enviava mensageiros, né? Satanás enviava mensageiros, as pessoas. Para você não fazer, para você não continuar naquilo que você decidiu. Entendeu? Procurando te atemorizar. Para você largar a obra de Jesus. Quem faz a obra. Vai ter inimigo de tudo quanto é jeito. Mas aí Neemias falou assim, ó. Porém, Neemias disse, né? Um homem como eu fugiria? Entendeu? Então você não pode fugir daquilo que você decidiu, né? Peça a Deus caminho, peça a Deus força, graça, sabedoria, né? Para você servir a Deus. Amém? Servir a Deus, irmãos, não é fácil, mas é muito gratificante. Servir a Deus tem que ter santidade, tem que ter renúncia. Tem que ter, irmãos, tem que ter. Tem que ter renúncia de tudo que não está dentro da palavra. Entendeu? Mas é bem. Então lá, vamos para Salmos agora, ó, 119, glórias a Deus. Salmos 119, é o maior Salmos, né, irmãos? Tem muitos versículos. Salmo 119, versículo 75, ó.
Vamos ler aqui, 75. Glória a Deus. Ai, mas eu tô sentindo que... bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a sua lei é a minha delícia. Essa aqui é o Davi falando, tá? O rei Davi. Porque Salmos foi feito também pelo rei Davi, né? Confundam-se os soberbos, pois me trarão a uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto meu coração para com os teus estatutos, né? As leis, né, do Senhor. Para que eu não seja confundido, entendeu? Você não é confundido quando você toma a decisão de servir a Deus. Não tem essa. Só que você não pode servir a Deus e ficar lá sentado no banco. Não, você tem que buscar a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos continuar aqui, ó. Assim Deus faz obras, entendeu? Aí vamos lá para Ezequiel 40. Aqui é palavra, não? Palavra é palavra. Ezequiel 40. Ezequiel 40. Restauração de nós e do templo, né? Então aqui, ó, no 20º capítulo, versículo 1, tá? De Ezequiel 40. No 25º do nosso cativeiro, do princípio do ano, do 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, né, cuja aparência era como uma aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão, uma cana de medir, estava em pé na porta, né? Filho do homem, vê com os teus olhos. Então, irmãos, o que a gente... Isso aqui é pro profeta, né? Louvado seja Deus, que eu sou serva de Deus, sou profeta de Deus, né? Não por minha honra, né? Mas pra glória de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, pela glória de Deus, eu sou serva de Deus. Então, o que o Senhor está falando aqui? O que eu tô trazendo aqui é para você se reconstruir. Reconstruir a tua vida física, mas primeiro, né, a tua vida espiritual, que é o teu coração, né? É onde habita o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, o profeta, né, a serva de Deus, o servo de Deus, quando passa a palavra, começa a enxergar que as coisas vai ter mudança. Por isso que eu falei, né? Eu não, o Senhor mandou eu falar há tempos atrás, né? Me pediu para dizer sobre o relógio, sobre o reboliço que vai ter. Então, a gente vai percebendo através da palavra que vai ter mudança. A palavra de Deus, ela não volta vazia, irmãos. Entendeu? Então, vai ter restauração. Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, eles entregavam a palavra, entregavam o rolo, né? Eram até prejudicados por conta disso, mas ao mesmo tempo que Deus entregava para eles os rolos, né, para entregar a palavra, Deus também falava para eles o que ia acontecer. Olha aí, você já entregou a minha palavra, louvado seja Deus. Agora você vai ver as coisas acontecerem. Entendeu? Então o profeta entrega a palavra, mas Deus também mostra para ele o que vai ser acontecido. Vai vir à tona. O que o Senhor pediu para me entregar, porque a palavra não é minha, quando a palavra vem para você se consertar. Aí se você não se conserta, a palavra vem para te trazer o juízo, para te trazer o quê? Deus é justo, né? Então ele traz a palavra para você se consertar. Não se consertou, você tem consequência também. Aí o Senhor fala, ó, vou te mostrar tudo. E oxalá que você queira se consertar com Deus. Isso não é só para quem está afastado, não é só para quem não conhece o Senhor Jesus, não é só para ouvinte, não. É para quem está dentro da palavra, quem está dentro da casa de oração também. Se examine. Amém? Shuriam de ras, de classe de show de ras. Obrigada, Senhor Jesus.
Porque vem, sabe, o Senhor, Ele fala no meu coração, irmãos, e Ele confirma que a palavra é dele e não minha, amém? É o Senhor que está trazendo a palavra. Louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui, ó. Abacuque, né, irmãos? Que eu já vou falar logo. Abacuque 1 fala do vexame. Entendeu? Abacuque 1 fala de vexame. Então, quem não se reconstitui, quem não se, né? Tem vexame. Tem vergonha. Tá bom? Que eu e você não queremos a vergonha. Lucas 12. Louvado seja Deus. Agora nós estamos lá para o Novo Testamento, né? Lucas 12, ó. Aqui as palavras são mais fáceis, né? Apesar que até agora tudo que eu li tá tudo super fácil, né, irmãos? Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo ensina. Lucas 12, ó. Vamos ler os 3 primeiros versículos, ó. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente de fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada que há encoberto que não haja de ser descoberto, nem o oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que estiver em trevas, disseste à luz, será ouvido. E o que falastes aos ouvidos do gabinete sobre os telhados será pregoado. Glória a Deus. Como eu já disse no começo do culto, irmãos, eu já disse isso. Eu nem sabia. Trevas. Quando a luz entra, irmão, as trevas é mostrada. Tem jeito. Não tem jeito, irmão. Com Deus é preto no branco. Preto no branco. Não adianta. E eu já disse isso, né, nos outros cultos. Mas o Senhor pede para mim falar novamente. Glória a Deus, aleluia. Deus, céu, ninguém manipula. O que está em oculto é revelado. O que está em trevas, a luz traz. E as trevas tem que sair, irmão. Tem que sair vazado. Amém? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Daniel 5, né? Eu já vou falar o que é Daniel 5, irmãos. Essas palavras, irmãos, que eu tô falando aqui é como se fosse assim uma recapitulada de todos os cultos anteriores. Tá? O Senhor tá mandando falar, para dizer depois falar assim: ah, mas eu não sabia. Daniel 5, ó. O que Daniel 5 fala, irmãos? Quem lembra? Da mão misteriosa, né? O rei tava lá, fazendo tudo que não devia. Aí ele viu a mão misteriosa escrevendo lá, né? No meio da festa, lá do banquete, né? Que o rei proporcionou. Aí a mão misteriosa começou a escrever, só ele via aquela mão. Começou a tremer, gemer. E agora, né? E o que a mão dizia, né? Que o rei estava em falta. Não venhamos estar em falta com Deus. Se arrepende, conserto. Não venhamos estar em falta. Amém? A palavra tá vindo, irmã. A palavra tá vindo e nós estamos falando. Entendeu? Para não passar por lamentos. Para não passar pelas tribulações. Tá bom? Entendeu? Temos que ser pessoas de bem. Se alinharmos a Deus, nós somos pessoas de bem. Como falamos lá em 1 Pedro, né? Capítulo 2 e 3. Sermos mansos. As mulheres ser submissas aos seus maridos que servem a Deus. E os homens, né? Cuidar da varoa. Amém? Irmã Tânia, você só fala do homem com a mulher e da mulher com o homem. Porque é somente isto que é bíblico. Não existe mulher com mulher, churian de raça, de classe, de show de raça, nem homem com homem. Isso não provém de Deus. Não provém do Espírito Santo, do Deus vivo. Isso é procedência maligna. Então aqui não tem nem essa conversa, porque isso não existe no céu. É o homem para a mulher e a mulher para o homem. O restante é procedência maligna. É fogo eterno, irmão.
Vou falar logo. Churiano de raço, de classe, de show de raço, de cantaramanaia. É fogo eterno. Se arrependa. Então aqui, sejamos o homem com a esposa, né? Com a namorada, com a noiva. O homem seja manso, cuidadoso, né? Com paciência. E a mulher, que o homem serve a Deus, seja submissa ao seu marido. Né? Porque uma mulher que é casada com um homem que serve a Deus, ele nunca vai usar aquele versículo que eu disse aqui de 1 Pedro para machucar, magoar a sua mulher. Não. Ele vai saber tratar aquela mulher com tanto bem, com tanto apreço, que a mulher ela vai se sentir super à vontade de estar ali como, né, a ajudadora. Ela nem vai sentir. Por quê? Porque o homem que ela tem que ser submissa, segundo a palavra, vai saber lidar com ela, que ela nem vai sentir esse mandamento. Que assim seja. Amém? E não pode ter ciúmes, né, irmão? O Senhor fala aqui por ciúmes, né? A irmã Tânia é ciumenta? A irmã Tânia tem que aprender muito com isso. Com os ciúmes. Então, que o irmão e a irmã não seja ciumento. Não pode ser ciumento. A coisa que tem que ser trabalhada, né, nos nossos corações. Como eu disse nos outros vídeos, nos outros cultos, uns ciúmes que cuidam, uns ciúmes que é, né, equilibrado, tudo bem. Mas nada exagerado. Né? Nada exagerado. Amém? Glória a Deus. Fui sincera agora, irmãos. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos continuar aqui, ó. Mateus 4. Vamos lá para o livro de Mateus, irmãos. O Senhor vai falando, irmãos, eu vou, tá bom, dizendo. Vai ser um pouquinho extenso, né? Mas louvado seja Deus, aquele que ouvir, né? A igreja, né? O Espírito Santo fala da igreja, né? Que é o Espírito Santo que fala. A irmã Tânia só é a preleitora, né? O instrumento. Vamos lá, Mateus, irmãos, 4, bem rapidinho, pra gente terminar a palavra. Mateus, glória a Deus, aleluia, irmãos, eu estou sentindo uma presença aqui. Louvado seja Deus, Pai. Mateus 4, ó. Eu sinto tanta presença de Deus, irmãos, que eu não consigo mais nem pensar em nada aqui, ó. Mateus 4, 4:12, ó. Que diz assim. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. É para ler tudo, Pai? E deixando os primeiros discípulos, irmãos, tá bom? Que eu vou ler aqui agora. Mateus 4, a partir do versículo 12. O Senhor vai formar discípulos aqui, viu? Quem quer ser? Pai, eu tô na fila, tá? Me ensina aí. Ó, os primeiros discípulos, ó. Mateus 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, né, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, glória a Deus, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vai ter pescador aí que vai passar a ser pescador de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, nem pensaram. Aqui está querendo dizer, né, irmãos, que eles, lógico, teve um trajeto, né, teve um processo, né? Mas eles logo já quiseram ouvir ao Senhor Jesus, entendeu? Teve um processo, né? Todo crente, irmãos, passa por processo. Eu passo por processo
Quando que vai parar esse processo, irmã Tânia? Quando o Senhor Jesus vinha me buscar. Todos nós passamos por processo. Porque nós vamos se aperfeiçoando. Para a gente se aperfeiçoar em Cristo Jesus, nós passamos por processo. Eu não sei se eu estou no processo 1, 2, se você está zerando, se está começando agora, mas todos nós passamos por processo. O importante, irmão, é aceitar o processo. Aceita o processo. Entendeu? Aceita o processo. Louvado seja Deus. Então, aonde é que eu parei aqui, irmãos? Ó, arrependei-vos, né, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, né, disse, vinde após mim, né, e vos farei pescador de homens, né, que é o Pedro aqui e o André. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco de Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. Às vezes a gente vai ter que deixar, né? E percorria Jesus, porque você viu, o Senhor, ele colocou bem aqui, ele receitou aqui, né? Que deixou o barco e seu pai. Quer dizer que às vezes a gente vai ter que deixar pessoas que a gente gosta para servir Jesus, né? Aquele que tá te atrapalhando a servir a Deus. Ah, é pra maltratar? Não, né? É pra você servir Jesus agora, você é errado, eu sou certo. Não. Mas tem que, né? Ter sabedoria. Amém? Tudo com, né? Com cautela, com sabedoria. Amém? Então, ó. Vim depois mim, falei, nanana, e seu pai, né? Nanana, chamou-os e seguiram, não, né? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades. Jesus é a coisa mais linda, né, Pai? Irmãos, as enfermidades, moléstias entre o povo. Jesus passava, irmãos. Coisa linda, meu. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhes todos os que padeciam. Ó, traziam. O povo sabia que se levasse a pessoa até Jesus, que Jesus ia se compadecer. Vamos lá atrás de Jesus. É todo mundo correndo atrás de Jesus, irmão. Que nem eu corro, assim. Não sei você. Eu corro atrás de Jesus o tempo inteiro. Né, Jesus? Louvado seja Deus. Padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Glória a Deus. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decanópolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Aí depois fala aqui, né, em Mateus 5, ó, que Jesus subia, né, e falava com o povo, né, que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, né, discípulo, o cumprimento da lei dos profetas, né? Pode ler Mateus 5, viu? Eu não vou ler, irmãos, que já tá bem, né? Mas lê que é importante. Amém? Então, aqui, ó, a gente ainda vai para Salmo 122. Vamos lá para Salmo 122. Louvado seja Deus. Bem rapidinho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que você tem a alegria da salvação, que é servir a Deus, que você tem a alegria de ir à casa de Deus, à casa de oração. É isso aqui que Davi fala, né? Em Salmo 122. Vamos para Jeremias de novo, irmãos? Jeremias 26. Glórias a Deus. Jeremias, Pai. Louvado seja Deus. Jeremias, né, Pai? Louvado seja Deus. Aqui, ó, Jeremias 26, irmãos. Glórias a Deus. Profeta Jeremias. Era outro também que entregava o rolo, né? Mas depois também Deus mostrava pra ele, ó, vai acontecer assim. Você já entregou a palavra, agora vai segurando. Vai vendo, né? Fazer sempre dar reflexo, né, irmãos? Para ele já é ótimo. Aqui, ó. Jeremias 26,
4. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvirdes a palavra dos meus servos, tá vendo, ó? Vou ler de novo, hein? 26:4 de Jeremias. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviam os sacerdotes, os profetas e todo o povo que Jeremias anunciava essas palavras na casa do Senhor. Entendeu, irmãos? Agora, aí os 13. Agora, pois, melhorais os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, o vosso Deus, e arrependei-se-á o Senhor, e arrepender o Senhor do mal que falou contra vós. Entendeu? Se vocês, né, se houver obediência, né, houver arrependimento, né, de coração, o Senhor volta atrás com o que ele falou, entendeu? Porque assim, ó, o que o Senhor está falando aqui, por essa palavra. Nós que somos servos de Deus, nós oramos, intercedemos por vocês, madrugamos para o Senhor entregar a palavra, para a gente entregar para vocês ficarem na mesma? Não, né? Vamos ser inteligentes. Vamos nos arrepender. Amém? E, né? Para não ter, né? Aqui tá falando, né? Para não ter o vitimismo, né? Que é o monturo, né? O lixo, né? Tira o lixo, que aí tem cântico de louvor, ó. Vamos lá para Salmos de novo, que o Senhor tá mandando aqui, ó. Peraí, pai. O Senhor tá falando, tem que falar certinho, irmãos, ó. Salmo 68, ó. Cântico de louvor e ação de graça a Deus com o nosso Salvador. Que é o Deus, que é Jeová, né? O Deus do já. Tá precisando de algo aí, irmão? De já? Deus do já vai te abençoar. Shurian de Haas, de classe, deixou de Haas. Tá bom? A mim e a você. Mas, cântico de louvor é ação de graças a Deus como nosso Salvador. Mas tem que obedecer a palavra. Tem que se redimir. Tem que abaixar a bola para o Senhor Jesus. Não porque Ele vai nos trazer algo. Porque nós o amamos e queremos a salvação. Decidimos querer a salvação e servi-lo nessa terra de peregrinação. Amém? Deus é o vosso, né? Deus, ele é o domínio, né? Vamos lá para o livro de Daniel. O Senhor fala por essa palavra aqui. Daniel vem depois de Ezequiel, né? Daniel 7, ó. Daniel 7. 14. Né? O Senhor Jeová, né? Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem o seu domínio, e um domínio eterno, que não passará, o seu reino, o único que não será destruído, entendeu? Então, assim, todo o domínio está nas mãos de Deus. O que é o dominador, o que tem todas as coisas, tem o domínio de todas as coisas, está te chamando e você não quer aceitar? Como assim? Como assim? Não é nem inteligente isso. Tem pessoas que são tão inteligentes, né? Tem pessoas que são tão inteligentes. Então, você tem que se sujeitar a escutar a Deus. Amém? E as promessas vão se cumprir. Entendeu? Vamos ali para Isaías novamente, irmãos. Livro de Isaías novamente. O Senhor está mandando eu ler, ó. Antes de qualquer coisa que eu fale, o Senhor quer que eu fale aqui, ó. Isaías 4. Louvado seja Deus, irmãos, 1h30. Tô terminando, tá?
Isaías 4, 12. Isso, Pai, ó, Isaías 4, 12. Tô falando livro errado, peraí. Eu vi que não tava dando batendo. Isaías 4, 4 e 12, Pai. Vamos ver, então aquele que eu li, né, Pai? Aquilo lá que eu li, Pai? Deixa eu ver errado. Irmãos, vamos aqui, ó, pra Cantares 4, 12, ó. Jardim fechado és tu, minha linda, esposa minha, manancial fechado, foste, fonte selada. O Senhor está falando aqui das irmãs, né? Nós somos bênçãos, irmãos. Toda a casada que não é casada. Deus, Ele cuida de nós. Amém? Se deu respeito, né? Se deu valor. Né? Porque Deus, Ele cuida de nós, tá bom? Aí, com tudo isso, né? Com Deus, a gente fazendo tudo que o Senhor vem aqui nos trazendo à luz da palavra, as promessas, elas se cumprem. Na vida da irmã, do irmão. Não é só irmã, irmão também. Irmão também tem que se dar o valor, né? Não é só as irmãs, não. Porque eu sei que tem muitas mulheres aí, né? Por isso que tem que estar ali nos pés da cruz, Senhor, isso para os que são solteiros. Senhor, me mostra a mulher certa para me casar. Não casa com qualquer nome, não, irmão. Diante da palavra. Aí as promessas vão se cumprir e tem irmã que vai dar a luz. Churian de raça, de classe de show de raça, de cantaramanaia. Irmã que vai dar a luz. Casamento abençoado, né? Todo o processo certinho, namorado e vai casar, vai dar a luz. Amém? Se valorize, irmã e irmão. Se valorize. Li aqui, ó. Jardim fechado és tu, minha esposa, minha, manancial fechado, fonte selada. Lembra que eu li agora atrás? Está em Pedro, né? Geração eleita, nós somos eleitos. Amém? Somos eleitos. Amém? Então nós vamos aqui continuar, ó. Então o Senhor fala assim por essa palavra, né? Isso o Senhor me deu hoje, tá bom? Eu vou fechar aqui a palavra. Recapitulando, né? Obedeça a Deus. Para que não passe por vexame. E vamos ali para Ezequiel de novo. Ezequiel de novo, irmãos. Né? Como está em Abacuque, não desobedeça a Deus. Obedeça porque você foi chamado, porque você foi destinado. Ezequiel 3, irmãos. 3. Louvado seja Deus. Terminando, irmãos. Glória a Deus. Ezequiel 3. Ezequiel 3, 16, ó. Que diz assim. Para ler tudo, pai? O atalaia de Israel. E sucedeu que no fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás sua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticarás não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão não requererei. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, certamente viverá.
porque foi avisado e tu livrarás tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí do vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rei Quebar, e caiu sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, insere-te dentro da tua casa. Porque o Filho do Homem, eis que porão cordas sobre ti, e largarão com elas, não sairás, pois ao meio delas. E eu farei que a tua língua se pegue ao paladar, e ficará mudo, e não lhe servirás de varal que repreende, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrir a tua boca, e lhe dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, o que deixar de ouvir, deixe, porque casa de rebeldes são eles. Glória a Deus. Entendeu aqui o recado, irmãos? Entendeu o recado aqui? Ouvinte. Se eu não falar o que o Senhor manda, é comigo que o Senhor vai tratar. Senhor errar. Agora, quando eu falo o que Deus manda, se você ouvir ou não, é com você que Deus vai tratar. Eu sou que entrego. Eu não tenho nada a ver com essa palavra. A palavra é de Deus, não é minha. O que Deus está direcionando aqui, está mandando você fazer, para você parar, não vem da irmã Tânia, vem de Deus. Tem gente que acha, tem pessoas que acham, isso daí é dela. Não, vem de Deus. O Senhor fala aqui de morte, né? Uma pessoa que não está em Cristo Jesus, ela já está morta. Pode ser que alguém vai vir morrer, se arrependa. Mas o Senhor também está falando aqui da morte espiritual. Glória a Deus, aleluia. Se arrependa e sirva a Deus. O Senhor fala aqui de 7 dias, né? O que, irmã? Busque a Deus, o Senhor te esclarecerá. O Senhor manda eu falar, eu tenho que falar. 7 dias. Churiando erras, declaras, deixou de erras. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti. Amém? Tem mais alguma coisa, Pai? Tem, né, Pai? Louvado seja Deus. Tem mais algo precioso, tesouro, Pai? Alguma coisa não, Pai. Tem algo precioso, Senhor, para me falar? Eu falo, Pai. Churiando erras. Declaras, deixou de errar. Eu tenho que falar, irmãos. Eu tenho que falar. Porque a palavra não é minha. Vamos para Mateus 25. E o Senhor diz assim, por essa palavra, ó, para fechar, tá, irmãos? Mateus 25, versículo 23. Disse-lhe o seu Senhor, bem está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Amém? Glórias a Deus. Até aqui então, irmão, o Senhor falou aos nossos corações. Aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Servo bom. Que venhamos eu e você ser servo bom. Entra no gozo do seu Senhor. Sai para o salvo. Irmã, eu não estou salva ainda. Aceita o Senhor Jesus. Receba o Senhor Jesus. Vá a uma casa de oração. Assiste um batismo. Vá até um batismo. O ministério que eu estou, todo mundo sabe aqui, né, irmãos, que ministério que eu estou. Eu não gosto de falar o nome, mas os seus irmãos sabem. Tem batismo, vá assistir um batismo. Vai escutar a palavra na casa de oração. E assim o Senhor falará contigo e te direcionar. Mas ao rebelde está nas mãos de Deus. A irmã Tânia entregou. Amém? Então vamos fazer uma oração e a irmã Tânia fica por aqui. Eu não fico feliz, irmãos. Eu gostaria de vir aqui falar coisas, né? Só coisas assim, ai, os irmãos, né? Todo mundo servindo a Deus, todo mundo querendo o céu, fazendo a obra de Deus nas ruas, como aquele irmão faz, louvado seja Deus, evangelista, né?
fazendo bem ao próximo, buscando ser uma pessoa melhor, com santidade, com intimidade com Deus, com obediência. Seria bem mais legal. Mas não é assim. Se acerte com Deus. Vá aos pés da cruz, vá aos pés do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer uma oração e a irmã Tânia se despede aqui e quando o Senhor mandar, eu voltarei. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, deixa eu ajoelhar, irmãos, um momentinho. Eu gosto de sumir do vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente, entreguei a Tua palavra, Senhor, da maneira que o Senhor colocou no meu coração, sem tirar, Pai, nem pôr uma palavra, Senhor. Senhor, agora, Pai, direcione aos corações certos, aos endereços certos, às almas certas, Pai, fale conosco, fale com todos nós, porque todos nós estamos sujeitos, Senhor, à Tua palavra. Todos nós precisamos da Sua palavra, Senhor. Traga-nos, Senhor, em nome de Jesus, a Sua misericórdia, que venha ter salvação, Senhor, libertação, purificação, obras de milagres, Senhor, e obras sobrenaturais. Tenha misericórdia, Senhor, mas também, Senhor, faça a Sua justiça, no céu, na terra e debaixo dele, Pai. Oxalá, Senhor, que os meus irmãos em Cristo, que o querido ouvinte, Senhor, venha dar crédito a essa palavra. Arrependei-vos, para que o reino dos céus entre em seu coração. Assim diz o Senhor. Shuriam de ras, de clas, deixou de ras. Oxalá que você aceite o convite do Senhor Jesus nesta noite para servi-lo em espírito e em verdade. Eu rogo a Ti, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha trazer transformações no coração, Senhor, desses irmãos, desses ouvintes, Pai. Louvado é Teu nome, Senhor Jesus. E todo aquele, Senhor, que pede, Pai, a porta se abre. Todo aquele que bate, Pai, a porta se abre. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca em Ti, Senhor, encontra. Tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu. Em nome de Jesus eu lhe suplico, não por merecimento, mas pelo Seu amor, caridade, grandeza e justiça, Pai. Pois sou pó, sou cinza, sou vaso de barro na mão do oleiro, sepulcro calhado, Senhor, serve inútil. Tudo aqui é para a honra e glória do Seu nome, e que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra. Amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Aqui a irmã Tânia se despede. E quando o Senhor ordenar, aqui estarei, como uma serva fiel. Através da Sua misericórdia, aqui estarei. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus. Deus seja louvado.